Juízes capítulo 6, 2, versículo 6. Depois que Josué despediu o povo, os israelitas saíram para ocupar a terra, e cada um para a sua herança. O povo cultuou o Senhor durante toda a vida de Josué, e as anciões que sobrevieram a ele, que havia visto os grandes feitos que o Senhor havia realizado em seu favor em Israel. Então Josué, filho de Num, servo do Senhor, morreu com a idade de 110 anos. E sepultaram no território da sua herança, em Timnaeres, na região montanhosa, em Efraim, ao norte do Monte Gás. Depois que toda aquela geração foi reunida aos seus pais, surgiu uma outra geração que não conhecia o Senhor, nem o que havia feito por Israel. Então os israelitas fizeram o que era mal aos olhos do Senhor e cultuaram a Balaim. Abandonaram o Senhor, os deuses dos seus pais, o que havia tirado da terra do Egito, e seguiram os deuses dos povos ao redor, e adoraram assim, provocando a ira do Senhor, abandonando o cultuando Baal e Astarotes. Pai, em nome de Jesus, essa é a tua palavra. Quando nós olhamos esse texto, nós temos temor. E nessa manhã, Deus, eu quero simplesmente ser aquele que fala acerca da tua palavra. Que o Senhor fale aos nossos corações essa manhã. E que no nome de Jesus, ó Pai, eu possa simplesmente ser o instrumento do Senhor para a manifestação da tua glória, no nome de Jesus. Amém. Se você parar para pensar, o tema dessa manhã é a arte de comunicar. Porque é o livro inteiro, juízo, atrás de juízo, atrás de juízo e atrás de juízo. Agora, até aqui, Deus está manifestando a glória dele de uma forma poderosa. Até aqui, Deus está manifestando a glória dele de uma forma gloriosa. E Josué, quando vai herdar a terra, o Senhor diz para ele, em Josué capítulo 1, o que o Senhor diz para ele, para Moisés? Tão somente seja forte e corajoso. Medite na palavra do Senhor de dia e de noite, dela não se desvia nem para a direita e nem para a esquerda. Mas fique firme na palavra, e eu farei você crescer na presença do Senhor. E Josué vai conquistar a terra. Josué começa a conquistar a terra, e conquistar a terra significa avançar a Canaã, a promessa. E quando ele chega, eles passam pelos processos. Antes de conquistar a terra, qual que era a aliança de Abraão? Lembra que eu preguei sobre a aliança? Era o prepúcio. Um homem macho tinha que ter o seu prepúcio cortado, era o sinal da aliança. O povo que saiu de Israel, que saiu do Egito e que nasceu no deserto, não tinha feito aliança com Deus. Então, para conquistar a terra, era preciso que eles fizessem uma aliança. Então, eles tinham que cortar o prepúcio. Você vai ver, eles fizeram, se você ler o livro de Josué, você vai ver que eles pegaram faca de pedra, amolaram as facas e cortaram os prepúcios de todos os homens. Agora não era de criança, era de adulto. E diz que eles ficaram um tempo gemendo de dor. Então eles fizeram uma aliança. A partir daquela aliança, Deus começou a dar a terra para eles. E depois que deram a terra, o que aconteceu? Eles começaram a avançar. Eles conquistaram as terras. Imagina, a muralha de Jericó. Meus irmãos, eu não sei você, mas eu gosto de assistir filmes. Eu gosto de imaginação, eu gosto de criar. Eu fico nesse mundo lúdico. Você imagina, a muralha de Jericó está lá. Se você já viu esses filmes antigos, épicos, esses filmes de história de guerra medieval, eu amo esses filmes. Aí imagina você chegar e Deus dá a palavra, ó, a muralha vai cair. Senhor, vamos derrubar a muralha. O que a gente pensa? Vamos pegar uma marreta, vamos pegar alguma coisa. Hoje tem vários guindastes, pode fazer qualquer coisa. Pegar o carro. Aí Deus fala assim, não, vocês vão pegar um jarro. Vocês vão dar voltas na muralha e vocês vão gritar, ela vai cair. Se é Moisés, o gago, sabe o que Moisés faria? Não vai. Porque mudou a forma de Deus agir. Agora Josué precisava estar atento àquilo que Deus estava falando. Então tem uma hora que a gente precisa fazer. Tem hora que a gente precisa contemplar. Tem hora que a gente precisa esperar. Quando a parábola do agricultor, o agricultor tem que fazer o quê? Esperar. Agora também vai falar daquele que são o carpinteiro. Ele vai ter que trabalhar. Então cada momento da nossa vida, da nossa manifestação de Deus, existe um mover de Deus.
E a pergunta é, aonde está o mover de Deus? Por isso que a gente precisa estar atento. E Josué começa a conquistar a terra que prometeu, a terra que construiu, e foi construindo, e ele foi conquistando a terra, ele foi dando a terra, ele foi dando a terra, ele foi dando terra. Tinha Caleb já era velho, me dá a terra que prometeu, e ele vai distribuindo a terra, é o livro inteiro distribuindo terra. Aí eles vão guerrear contra o povo de Ai, povinho pequeno. Josué fala assim, vai uma tropa mais ou menos aí, esse povo é tranquilo, mas Deus já tinha dado uma instrução, eles perdem a guerra. Josué vai para a presença do Senhor e fala assim, o Senhor me tirou da terra do Egito, me trouxe para cá, do deserto, para morrer aqui e perder para esse povinho de Ai. Ele fala, não perdi a guerra não, vocês perderam, porque tem pecado no meio de vós. O que aconteceu? Eles tinham a Acã tinha escondido a capa, e eles perderam a guerra porque tinha pecado. Aqui, pecado mata a espiritualidade de qualquer um. Se você tem uma vida de prática de pecado, você não pode morrer fisicamente, mas espiritualmente a voz de Deus silencia. Espiritualmente a voz de Deus acaba. O pecado faz separação de nós e de Deus. Então a prática do pecado pode estar tudo certo, tudo bem, mas espiritualmente você está morto. Então eles vão conquistando a terra e chega lá no último capítulo. Eu amo Josué, mas ele chega para o povo e fala assim, gente, o negócio é o seguinte, eu e minha casa, você conhece esse versículo, serviremos ao Senhor. O que vocês vão fazer, pouco me importa, mas eu e minha casa serviremos ao Senhor. Talvez a única crítica que eu tenho nesse livro é essa passagem, porque ele fala dele, mas ele esqueceu que ele tinha uma responsabilidade de conduzir o povo. E ele usa essa frase, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Então ele não está errado de eu e minha casa servir ao Senhor, mas ele não preparou um rei. Ele não preparou um substituto, ele não preparou alguém que ia dar continuidade naquilo que ele começou a fazer. Por isso que o livro de Juízes existe, para manifestação e mostrar o juízo de Deus toda vez que vem castigo. Então a pergunta que vem para nós, como que nós podemos comunicar nos dias de hoje? Como que a gente pode comunicar nessa geração? Como que a gente pode falar? Eu coloquei alguns slides ali para a gente poder aprender algumas coisas sobre comunicação, e eu vou voltar para o texto bíblico. Olha que interessante, comunicar é a capacidade de transmitir uma mensagem de forma que o outro entenda, sinta e responda. Deus sabe todas as coisas, sabe ou não sabe? Beleza, agora você imagina eu chegar para uma moça que via no nosso culto, que lutou para engravidar, engravidou de gêmeos, perdeu o bebê com 7 meses, nasceram, morreram os dois. Eu chego para ela, fique em paz minha irmã, Deus é bom. Essa mensagem não cabe aqui. Então eu preciso ter sensibilidade. Agora o menos é mais, é abraçar e ficar inquieto. Então eu tenho que ter sensibilidade para comunicar. A pessoa não te pergunta, a pessoa não falou nada, e você quer falar para ela que ela está errada. Quem te perguntou? Entende? Então eu preciso ter habilidade, sensibilidade, para poder praticar. E praticar, então, ou seja, a minha vida fala mais. Segunda coisa que a gente aprende, como comunicar para essas gerações. É a primeira vez na história que eu e você estamos vendo uma geração com gente diferente. Vira para alguém do lado, você é diferente. Por exemplo, a gente tem a geração Baby Boomer. É a geração que nasceu quando? De 46 a 64. É a geração depois da Segunda Guerra Mundial. A palavra, meu irmão, o negócio aqui é faca na caveira, é honra, palavra, eu sou homem, eu não quero aquele negócio. É o Baby Boomer, irmão. Se eu conversar com o Baby Boomer, é faca na caveira, é montanha e tal. Essa galera. Passa essa galera, vê a geração X, 65, 80. Começa a conquistar muita coisa, conquista tudo. Aí fala assim, não, meu filho não vai sofrer não. Essa geração, meu irmão. Dá tudo para os filhos, dá tudo, vai dando tudo. Vai. Aí vem a geração que é a minha. Aquilo era um tijolo, dava na cabeça, era uma arma letal. Era um celular, mas era uma arma. Bip, lembra? Fax.
Geração aqui, ó, de 90 para cima, não sabe o que é isso não, né? Vocês não sabem o que é isso não. Beleza, então a geração milenar. Aí vem a geração Z. Faz sentido pra mim, gente. Como que eu fico batendo papo com gente na internet? Eu não consigo. O cara tá no videogame, é fone de ouvido, é tela pra cá e os negros, vai, pega. Eu quero ver gente. Aí a geração tem um problema de comunicação. Aí é o leite, é o chocolate sem açúcar, é o leite sem lactose, é o evangelho sem Jesus. É tudo light. Eu vou tomar café descafeinado. Pra quê? Então não toma café. Café tem um propósito, café tem cafeína, pronto. Aí eu vou tomar leite sem lactose, não toma leite. Aí eu vou tomar, é tudo light. Não existe. Aí, Jesus sem, eu vou na grama sem Jesus, não dá. Essa é a geração. Aí a geração nova, 2011 para frente. Quem nasceu em 2011 hoje já tem 9 anos de idade. É a geração alfa, é a geração que está na internet. Meu irmão, meu filho tem 2 anos, ele fala para mim assim, ó, ele quer jogar, papai, quer jogar. Aí eu ligo agora para ele, um simulador no YouTube, que vai sozinho. Ele pega o controle, ele não está jogando, ele acha que ele está jogando. Ele está se divertindo. E aí eu olho, agora beleza. Olha o misto de gente. Mistos de valores. Se eu comunicar para um adolescente como eu comunico com um adulto, ele vai fechar o coração para mim. Então eu preciso saber para quem eu estou comunicando e como eu estou falando. Porque se eu comunicar da forma que um baby boomer comunicava para um jovem hoje, ele vira a cara. Com 15 anos eu queria dirigir, eu roubava o carro da minha mãe, ela não está aqui, graças a Deus. Olha que coisa, eu queria tirar a carta. O meu amigo agora, a filha dele se formou em medicina, ele comprou um carro para ela. No começo da faculdade, ela terminou a faculdade e o carro tinha 2.000 quilômetros. Porque ela ia de Uber, eu falei, pai, sai de carro, parar carro. Eu vou de Uber, paro na porta, vou caber. Por quê? Porque é a praticidade da coisa. Como que eu comunico? Aí o cara diz, nossa, você não sabe a minha época. Eu comprei um Fusca bala. Aí o jovem, que idiota. Tem carro com ar-condicionado hoje. Na minha época, o Brasilhão. Gente, aquela Belina. Uma vez eu fui em 14 dentro da Belina. 14 dentro da Belina, amarrada com a corda. Aí fomos sair para uma festa, aí os caras falaram assim, aí o pessoal, vamos parar na esquina. Eu falei, não, na esquina, na porta. Nós vamos ser os caras mais modernos, chegar de Belina. Olha que ele soltou a cordinha do porta-mala, bateu aqui em cima, desceu aquele pó da Belina assim, era só nego batendo o cabelo, roupa branca tudo suja. A moto 2 tempos, ficava cheirando. O que eu quero dizer? Se eu chegar para um jovem e falar, nossa, que tempo bom, ele vai olhar para mim, que idiota. Você entende o que eu estou falando? O que era bom para mim não significa que para o outro é bom. Então eu preciso aprender a comunicar. Eu preciso aprender a falar. Porque a gente sabe por que a gente não evangeliza? Porque a gente não sabe comunicar. As pessoas não perguntam, a gente quer dar resposta. A pessoa não fala e a gente quer falar. A pessoa não falou nada, você quer entrar. A pessoa fala, aí você pega um canhão para matar uma formiga. Aí a segunda coisa que nós aprendemos. A arte da comunicação é trocar a mente e o coração é a arte de tocar a mente e o coração das pessoas de modo que a mensagem seja compreendida, lembrada e produza impacto. Comunicar é transmitir que a pessoa ela compreenda, ela lembra e produza impacto na vida dela. Terceira coisa, a falta da comunicação sempre vai trazer consequências sérias para qualquer área da sua vida. No nível pessoal, se você não comunica, gera isolamento, conflitos, perdas e estresse. Se você não comunica com ninguém, vai gerar em você isolamento, conflitos internos, perdas de relacionamentos e estresse. O que é estresse? Ninguém gosta de mim, ninguém me ama, ninguém me entende, ninguém fala comigo. A pergunta é, você fala com quem? Você comunica com quem? Você é transparente com quem? Eu sempre falo, você quer saber o caráter de uma pessoa, ora para as amizades que ela tem. Pessoas que não têm amigos de longas datas,
Pessoas que não cultivam relacionamentos, ela tem problemas seríssimos na área pessoal. Porque amigo é amigo. O amigo pode ser amigo, fazendo o que você gosta ou o que não gosta. Amigo nunca vai deixar de ser amigo. Eu não tenho amigos para aprovar o que eu faço. Eu tenho amigos. Se ele não faz o que eu gosto, ele continua sendo meu amigo. Eu tenho um amigo para jogar bola, eu tenho um amigo para falar de negócios, eu tenho um amigo para falar sobre igreja, eu tenho um amigo para falar sobre nada. Eu tenho vários tipos de amigos. Ontem eu estava com 2 amigos meus tomando um café. Um veio de Boston, o Fernando Diniz estava aqui, um grande irmão meu. Domingo que vem, à noite, eu vou pregar em Brasília, eu vou pregar numa igreja de um amigo meu. Então eu vou cultivando. A Bíblia diz, aquele que encontra um tesouro, quem encontra um amigo, encontrou um tesouro. Você tem pelo menos 5 amigos de verdade que você pode confiar a sua vida? Essa é uma pergunta. Então eu preciso ter. Relacionamentos familiares, distância emocional, quebra de confiança, ciclos de mágoa. Se eu não comunico, ciclos de mágoa. A pessoa pensa isso, faz aquilo, rompe a família, não relaciona com a família, não junta a família. Ciclos de mágoa. Agora, vamos para o nível espiritual. Omissão do evangelho, desobediência e perda de geração. Então quer dizer, se eu não comunico na vida pessoal, eu vou ter problema. Se eu não comunico na vida familiar, eu vou ter problema. Se eu não comunico com Deus, eu vou ter problema. Então a arte de comunicar é a arte de falar, é a arte de exercer. Então, ou seja, eu preciso aprender a comunicar. Não comunicar é abrir espaço para ruídos, confusão e perdas e afastamento. O não comunicar é abrir espaço para quê? Ruídos. Tem um filminho que você podia assistir, A Soma de Todos os Medos. É um filme de guerra. Começa uma dúvida, está todo mundo com a flor da pele, vai todo mundo apertar o botão, vai estourar a Terceira Guerra Mundial, aí um cara entra, um agente da KGB, ele consegue resolver ruídos de comunicação. Tem ruído, tem confusão, tem gente que compartilha fake news, não checa a fonte. Sumiu a criança, aí todo mundo vai, olha lá, sumiu a criança. É mentira. E você está compartilhando mentira. Perda, afastamento. Comunicar é construir pontes. Deixar de comunicar é levantar muros. Então nós precisamos falar, gente. E comunicar não é falar. Comunicar é se fazer entendido. E nem sempre é falar. Então, olha só, olha o que eu estou falando sobre comunicação. Você pode assistir depois, você pode pensar sobre comunicar depois. Mas o que está acontecendo no texto? Versículo 10. Depois que toda aquela geração foi reunida aos seus pais, surgiu uma outra geração que não conhecia o Senhor. Pergunta, como que surge uma geração, depois que Deus fez tudo, que não conhece a Deus? O que Deus tinha feito antes de surgir essa geração? Ele tinha criado, ele tinha feito família, teve a queda, teve o crime, teve o dilúvio, teve a Torre de Babel, teve o povo saindo as 10 pragas do Egito, teve vários milagres, o maná caindo do céu, água saindo da rocha. Como que surge uma geração que não conhece a Deus no meio de Israel depois de tantos milagres? O que faltou? O que não foi comunicado? Os milagres, os feitos de Deus. O que faltou? Falar. Comunicar. O que falta hoje? Por que as pessoas estão acabando com a família? Por que as gerações estão se perdendo? Por que gente ao nosso lado estão vivendo ruínas? Porque falta comunicar a palavra de Deus. Quando eu chego para alguém e falo assim, sabe como que funciona a família? Me explica o que é uma família. Eu chego para um noivo, quando eu vou fazer um casamento, eu falo assim, eu não faço casamento de quem eu não conheço, em primeiro lugar. Segundo, que eu não faço casamento sem ler um livro, que é o significado do casamento de Morte Keller. É um livro de cabeceira, tem que ler. Aí você olha para lá e você vai ver lá assim, o que é um casamento? Eu caso para ser feliz. Casa para ser feliz. Casa. E tenha filho. Você vai descobrir a felicidade para onde vai. Não estou dizendo que não é bênção, mas eu estou dizendo que casamento é coisa de gente adulta. Casamento é para homem e mulher de verdade, que faz uma aliança e vai até a última instância e paga o preço de sacrificar a sua vontade para fazer a vontade do outro. Isso é casamento. Casamento está lá
Deixa homem pai a sua mulher para se unir homem. Casamento, quem manda na família do casal é o marido e a esposa. Gente de fora não põe a colher. Põe limites. Limites. Casamento tem limite. Você não tem que compartilhar as coisas com o seu pai, com a sua mãe. Fica falando mal do seu marido para sua mãe. Fica falando mal do seu esposo para o seu pai. Daqui a pouco o pai pega a ica do marido, porque o filho fica falando mal da esposa, fica falando mal do marido e assim por diante. Casamento, ninguém põe a colher, meu irmão. Você se resolve com Deus e procura ajuda, por favor. Quando está tudo bem, pode fechar fecha a casa, põe um kimono e sai na pancadaria. A pancadaria que eu estou falando aqui, calma aí. Hashtag pancadaria, quer dizer, senta na mesa e vê assim, ó, quais são as variáveis, quais são as nossas decisões, qual a decisão que agrada a Deus. E tomamos decisão juntos. Se errar, erramos juntos. Se acertar, acertamos juntos. Porque um braço não pode falar mal do outro braço, porque é um corpo. O casal é um só. As decisões são tomadas juntas. Então, ou seja, isso é família. Isso é família. Então, ou seja, não comunicou. Então surgiu uma geração que não conhecia o Senhor. Como surge uma geração que não conhece a Deus? Meus irmãos, no dia de hoje, eu preciso comunicar. Gente, você conhece a Deus? Você sabe quem Deus é? Você sabe o que Deus fez? Ah, mas Deus não fez nada na história. Você conhece John Harvard? Você sabe que John Harvard é um pastor batista que fundou uma das faculdades mais conhecidas no mundo? Sabe que John Harvard, a Harvard, ela está no 400 anos já, agora que ela se tornou pós-cristã. Ah, mas agora ela é pós-cristã, cria um negócio e deixa ela perdurar durante 300 anos, depois você fala se vai continuar ou não. A Unicamp só tem demônio. Não, a Unicamp não tem demônio não, meus irmãos. A Unicamp é um campo de faculdade que agora, se não tiver ninguém, ela não habita nada. Quem habita lá pode ser o demônio. Através de pessoas, mas se eu habitar lá, a luz habita lá. O mundo só tem voz onde a igreja se calou. O mundo só tem voz onde a igreja se calou, porque tudo que Deus criou é bom. Então nós somos omissos, às vezes, de não comunicar. Então, ou seja, eu preciso aprender a comunicar. Então, eles não comunicaram, não conheciam o Senhor. E agora que interessante, não só não conhecia o Senhor, como também não conhecia o que ele tinha feito. Tem uma parte B do versículo 10, vírgula, nem o que ele tinha feito por Israel. Por que Deus fala para Abacuque, escreve na placa? Por que Deus fala para Abacuque, escreve? Para ninguém esquecer. As pessoas não lêem Bíblia mais, gente. Eu pergunto, todo mundo chega no meu gabinete com crise, eu faço uma pergunta simples. Como está a sua vida de oração? Como está a sua leitura bíblica? Eu não leio a Bíblia e não oro. Você quer o quê? É a mesma coisa chegar alguém, a Tereza aqui é médica, a pessoa está vivendo uma vida totalmente doida, comendo sem fora de horário, fazendo um monte de coisa, vai fazer os exames, vai dar como os exames, dona Tereza? Alterado. Acabou. Então se eu não leio a Bíblia, eu não oro, eu vou ter problema. Óbvio. Isso é 1 mais 1 é 2. 2, né? Carioca é isso. Né? 2. Então, ou seja, olha só os efeitos. Eles não sabiam o que Deus tinha feito, o que Deus fez. O que Deus fez na sua vida? Será que a gente não consegue contar o que Deus fez na nossa vida? Será que a gente não consegue contar para os nossos filhos? Gente, quando a gente foi ter os filhos, nossos filhos, eu pedi para Deus, falei, Deus, eu não quero que meus filhos me conheçam como um pastor, mas eu quero ser pai dos meus filhos. E que eles conheçam o pai dele como um homem de oração. Você vai na minha casa, eu não sou perfeito, eu tenho muito que melhorar. Mas quando você vai ver meus filhos, tem vezes que eu choro. Porque quando eu saio, o menino já quer pegar o microfone, ele pede para os outros se arrepender, ele fica gritando, a menina também está pregando. Isso não é uma garantia de nada, mas eles estão vendo algo na minha vida. Isso não é garantia de nada, mas alguma coisa eles têm que ver na minha vida. A pergunta é, quando você chega, as pessoas mudam as conversas. Quando você chega, o ambiente é transformado. Quando você chega, o ambiente fica mais santo. O ambiente fica mais propício para aquilo que você carrega. Ou o ambiente fica mais pesado. Ou o ambiente fica mais conturbado. Ou o ambiente falta amor, porque eu carrego o amor. Jesus habita em mim.
Então onde eu chego, o amor chega. Onde eu chego, a paz do Senhor chega, o shalom de Deus chega. Como que é onde você chega? Então a pergunta vem para nós. Então quais são os seus efeitos? As pragas, o mar se abriu. Gente, imagina chegar para aquela geração, você não sabia, a muralha de Jericó caiu. Você não tem ideia. Meu irmão, o sol parou. O sol retrocedeu nas guerras dos 5 reis. Você acha que o Elon Musk é top que fez o jato pousar de ré? Top é Deus que fez o sol retroceder. E aí tem um cientista que diz que existe na história da humanidade que a Terra perdeu não sei quantos deixou de uma rotação, atrasou. E a gente olha na Bíblia. E você acha que ele é moderno? Moderno? Moderno é Jesus que fez o paralítico andar, o cego ver. Moderno é Felipe que foi transandado, ninguém fez isso. Moderno é quando você ora aqui e o outro está orando lá. E quando você fala lá, ele fala assim, ó, Deus falou, isso é moderno. Então, ou seja, e a gente não comunica. A gente não sabe comunicar os feitos de Deus na nossa vida. Ontem começou as células dos jovens e adolescentes aqui, ó. Já tinha 16, começou, tem um começo, tudo tem um início. A nossa programação vai crescer, daqui a pouco o culto aqui dos jovens, vamos bombar de jovem aqui. Vou lotar esse auditório, eu vou investir todo o meu recurso que eu tiver para fazer jovem crescer, porque precisa ver uma geração melhor que a nossa. Nós somos a laje que as próximas gerações vão pisar. Aí, olha só, você não sabe quanto eu lutei para chegar aqui, você vai ter que lutar o mesmo. Pô, peraí, se eu já conquistei esse caminho, vai a partir de mim. Então eu preciso comunicar é isso. Então, os sinais, olha que interessante. Os feitos de Israel, o que Deus fez na sua vida? Conta. Imagina a coluna de nuvem. Meus irmãos, você acha que é moderno hoje? O agricultor regar Israel. A coluna, imagina o calor que estava. A coluna de nuvem aqui, ó. Vai ficar fresquinho. Está frio. A coluna de fogo de noite. E o outro, fogo controlado, viu? Não fogo muito quente, não. Fogo controlado, temperatura ambiente. Aqui a gente tem dificuldade. Aqui a gente tem dificuldade. Liga o ar, está gelado. Desliga o ar, está quente. Eu lembro um dia que eu fiz uma conferência, eu era pastor na Nazarena Central, do Anting, aí teve uma conferência, veio um irmão, o ar da Nazarena Central, né? Aí veio um irmão, pastor, pelo amor de Deus, que frio é esse? Tá gelado demais. Falei, cara, o ar é central, não tem como mexer. Deu 5 minutos, veio outra pessoa, pastor, tá muito quente onde eu tô. Falei, já sei, troca de lugar. Acabou. Você entendeu? Do céu era certinho, a mesma temperatura. Padrão Jesus. Acabou, irmão. Vocês dão risada, né? Não é com vocês que vem a conversa, né? Ou seja, os milagres, tudo que Deus fez, o que Deus fez. Agora, olha que interessante. A travessia do Jordão, a queda das muralhas, o sol. Agora, olha a consequência de não comunicar. Olha a consequência, eu leio esse texto e eu choro. Versículo 11. Então os israelitas fizeram o que era mal aos olhos do Senhor e cultuaram a Balaim, abandonaram o Senhor. Depois daquela geração, surgiu uma geração que não conhecia quem Deus era, não conhecia os seus feitos, e naturalmente eles começaram a adorar outros deuses. E aqui está a pergunta para nós. Todo ser humano, dentro dele, existe uma essência que Deus deu. Todos nós fomos feitos para adorar alguma coisa. A pergunta é, o que nós adoramos? Se nós não estamos adorando a Deus, nós vamos adorar outras coisas. Como o povo não conhecia quem Deus era, como o povo não sabia os feitos de Deus, o que eles fizeram? Começaram a adorar a Balaim. Abandonaram e começaram a adorar os deuses vizinhos. É quando eu olho para o muro do vizinho e falo, lá é melhor. E eu começo a adorar as outras coisas. A Balaim, Astarotes, há vários tipos de deuses que o povo daquela época adoravam. E eles começaram a adorar, e adorar. Então toda a consequência, se a gente não pregar o evangelho, se a gente não falar de Jesus, as consequências vão acontecer na nossa geração. E Davi serviu a sua geração e descansou. O que significa isso?
toda a imoralidade que a gente vê, toda a corrupção que a gente vê, está acontecendo na nossa geração. E nós temos uma missão. Ah, pastor, mas quem sou eu para transformar o mundo? Se você pegar a biografia, leia John Wesley, século XVIII, o Clube dos Santos. Eram 10 homens que fecharam a porta da faculdade na Inglaterra e começaram a orar. Deus, salva a Inglaterra. E teve um avivamento na Inglaterra, que a Inglaterra foi o berço do avivamento para toda a história. 10 homens que só trancaram a porta e fizeram o quê? Salva a Inglaterra. A Inglaterra, de cada 5 casas, uma era um botequim. Cada 5 casas, uma era um botequim. John Wesley pregou, ele falava, minha paróquia é um mundo. Ele chegava a pregar na semana mais de 50 vezes. Ele ia nas portas das empresas, ele ia onde tinha aquele negócio de lenhador, ele parava, subia no seu cavalo e pregava a sua mensagem. Se você procurar na internet, tem os sermões de John Wesley. Está lá. Um expoente do século XVIII, que manifestou a glória de Deus na Inglaterra, o berço do avivamento. Billy Graham, que começou a pregar a sua mensagem, tem um documentário do Billy Graham. Billy Graham pregou em todas as nações. Homem que pregava o evangelho e pregava a palavra de Deus. Não parou, não parou. Foi enterrado, foi o único pastor na história dos Estados Unidos que teve o seu velório no Capitólio. Discipulou 11 presidentes. Homem de Deus, que buscava presença. Pregou na Rússia, pregou na União Soviética, pregou em tudo. Pregou na Coreia, pregou naquela época não era a Rússia, era a União Soviética. Pregou lá. O exército russo montou um coral e cantou a música sobre a cruz. Rude Cruz cantaram. Quando Deus manda, o inferno estremece. Então, quando a gente olha para isso, qual é a consequência para a gente caminhar para a oração? O Brasil. A palavra Umbanda, Candomblé e Espiritismo do Brasil tem crescido de uma forma assombrosa. O pessoal que faz macumba Umbanda cresceu de 0,3 para 1,5 em menos de 3 anos. A palavra Umbanda na internet cresceu 750%. Agora em São Paulo fizeram a marcha. Eu conheço uma pessoa que foi lá, sabe quanto que ela pagou para fazer um trabalhinho? 15 mil reais. Depois pagou mais 15 para manter, mais 15 para só no trabalho, foram 45 mil reais. O diabo dá com a mão, tira com a outra. Se eu não pregar, se eu anunciar, isso vai aumentar. Fora os adeptos, fora o crescimento, no Espiritismo cresceu praticamente 300 a 400% nos últimos 4 anos. Agora vai ver, o diabo dá com uma mão, mas tira com a outra. Te amarra e te aprisiona. O pecado te promete liberdade, mas no final te escraviza. Para você ter uma ideia, o crack, a droga, uma tragada de crack é equivalente a 1000 orgasmos. Sobe lá em cima, ela tomou a primeira paulada de crack, automaticamente ela está viciada, porque ela vai buscar aquela sensação e nunca mais vai encontrar, e ela vai ficar escrava daquilo. Eu já vi pessoas empresárias, escrava do crack. Começa com bar, começa com um negocinho, do negocinho puxa um negocinho, só uma farinhazinha para ficar de pé, e vai caminhando. Daqui a pouco, está vendendo bens, se deteriorando no crack. E vai lá para Cristolândia. Cracolândia, quer dizer que tem a Cristolândia que é do lado que evangeliza. E você vai conversar com as pessoas lá, escravas. Não tem classe social, não tem rico, não tem pobre. Campinas tem o reduto do tráfico, São Fernando, Boa Vista, Parque Brasília, tem vários lugares aqui. Por que o tráfico continua em alta até hoje? Porque tem um monte de viciado que vai comprar. E por que as igrejas não estão enchendo mais? Porque talvez eu e você estamos se calando. Quando você prega Jesus, você vai no Rio de Janeiro, você sobe no morro, eu já subi no morro. Quando você fala que é de Deus, os traficantes tiram a arma, colocam no baixo, faz uma oração para mim. Então quer dizer, se eu parar, o Serginho estava comigo, a Dani estava com a gente lá, não estava?
Está lá. Então, ou seja, nós não podemos parar. Há um movimento crescendo de religiões de outros deuses. E a ira do Senhor se acende. Porque quando a gente começa a adorar outras coisas, a consequência natural é, versículo 14, por isso a ira do Senhor se encheu contra Israel. E o entregou na mão dos saqueadores que o roubaram. Ele entregou na mão dos inimigos ao redor, aos quais não puderam mais resistir. Por onde quer que saísse, a mão do Senhor era contra eles para derrotá-lo. Aí eu faço uma pergunta. 44 milhões de evangelhos no Brasil. Que nem eu falei semana passada, é de chorar quando eu falo essas coisas. Sobre não transformação. Será que nós não estamos vivendo no Brasil o peso de Deus para mostrar que a gente precisa se arrepender? Será que a gente está vivendo o que a gente está vivendo porque Deus pôs a mão no Brasil e falou assim, vocês precisam se converter de verdade? Porque eu não aguento mais ver as coisas que a gente vê. Pessoas dizendo que são cristãs e não são. Pessoas dizendo que amam Jesus, mas na primeira oportunidade que tem, negam. Pessoas que são infrutíferas porque não falam de Jesus. É um mandamento de Jesus. Ide por todo mundo e pregai o evangelho. Para que ele cresça e eu diminua. Para que ele apareça, para que eu me constranja com a glória do seu amor. Se eu não clamar, as pedras vão clamar. Se eu não fizer, Deus vai fazer. Mas nós vamos pagar uma conta de ver uma geração prostrada a ídolos e sofrendo, amarrada no pecado. Pais aqui, um recado para você. Orem com seus filhos. Tenham um tempo de mesa. Escuta o que eles estão aprendendo no colégio. Porque vocês não sabem os desafios que eles estão enfrentando. Ah, na minha casa eu proíbo. Você pode proibir o que você quiser na sua casa. Lá no colégio tem gente que não proíbe. Ah, mas meu filho nunca vai acessar pornografia. Lá no colégio tem gente que acessa. E vai ver. Traga as pessoas que andam com seu filho para sua casa. Veja os comportamentos. E comece a ensinar. Adote as crianças que não têm pais presentes. Levam eles para Cristo. Porque a conta é cara. A conta é cara. O Brasil é um dos maiores consumistas de antidepressivo. E sabe qual é o maior consumista de antidepressivo? Jovens de 24 anos para baixo. Como que uma criança de 15 anos está com depressão, gente? Eu não estou dizendo que é errado, tem que tratar, tem que cuidar, tem que seguir um profissional, tem que seguir e ponto. Mas você vai ver uma crise. E no fundo dessa crise o que falta é Deus. Então nós temos que cuidar, discipular a nossa família, discipular os nossos vizinhos, discipular o nosso bairro e discipular a nossa cidade. Campinas, São Paulo, o Brasil e o mundo. Agora ninguém vai começar sem antes de cuidar da sua própria vida. A pergunta para mim e para você nessa manhã: eu estou comunicando o que Deus tem feito? Porque semana passada a gente orou, todo mundo aqui é um missionário. Eu estou comunicando o que Deus tem feito? No céu nunca teve em crise. O céu não está em crise. A pergunta é: eu estou comunicando o que Deus tem feito?